Mais um final de semana normal no futebol brasileiro. A arbitragem rouba a cena e causa estragos já na segunda rodada do Brasileirão de 2025. Quem foi a surpresa da rodada? Vamos avaliar todos os jogos do Brasileirão desse final de semana. E outras notícias do mundo da bola nos nossos acréscimos. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my teams, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, seu podcast preferido de esportes. Hoje, 7 de abril, segunda-feira, cá estamos, eu, ao lado de Pedrinho Moraes, porque, Pedrinho, o negócio é o seguinte, Caio Capita, mais uma vez fugiu, hoje el programa solamente tú y yo, porque Caio Capita está llegando del Madrid, llegando en São Paulo, en tu casa, entonces no puede participar del programa, vuelve amanhã, tocamos nosotros. Puede ser? Que é isso? Habla e habla. Coisa linda. Você tá dando curso já? Não. Preciso melhorar muito. Por sinal, você vai ler os comentários hoje. Tem um comentário muito bom, que a gente tem uma audiência, não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas a gente tem a audiência de um argentino aqui, e ele explicou por que o Caleri é Caleri, e por que Tajeres é Tajeres, né? Não sei se você chegou a ver esse comentário. Eu super agradeço ele, gente boníssima, mas eu não consegui entender nada que ele falou. Agora veio uma outra pessoa, que foi o Caio, conseguiu explicar um pouco melhor, que foi o seguinte: o lance do Tajeres é que dois L's no espanhol da América do Sul tem um sotaque que sai com o som de DJ, né? Porém, na Espanha, este som sai com LH, aí vai de gosto, ambos estão certos. E quem falou, e quem deu a primeira, que eu não tinha entendido muito bem, foi o Tomás Schwemmler, esse que seria o suposto argentino, mas ele tá com cara de ser mais alemão, né? Porque um dos dois estavam pra nós, Alemanha e Argentina tem batido na gente bastante. Mas, Bolino, o Caio, assim, ele tá numa sorte danada, né? Vai lá ver o Palmeiras perde pro Corinthians, aí vai lá pra Valência, o Real Madrid perde o jogo, Vinícius Júnior erra o pênalti, é mais ou menos aquela história que eu falei, né? Se ele comprar um circo, o palhaço fica sem graça, o elefante faz dieta, o anão começa a crescer, é uma loucura. E ainda ele vai se escapar da explicação de hoje, né? No assalto lá na Ilha do Retiro, meu Deus do céu, o Marcos teve que vir a público, porque ele ficou sem graça, ele ficou assim... Não, o Pedrinho, quando sou eu, ele deu um chilique, mas assim, do tamanho do universo, que porque você tá chorando, porque é um absurdo, tal. Um dos maiores ídolos do Palmeiras falou a mesma coisa que eu falei há 3 semanas, que, é vergonhoso você ganhar assim. E mais uma vez o Palmeiras tendo um pênalti escandaloso, mas a gente vai chegar nesse ponto ainda. A gente vai falar de todos os lances, um por um. Isso é uma chatice, tem que falar de arbitragem. Mas não dá pra passar pano, não dá pra gente chegar aqui e fingir que nada aconteceu, porque a segunda rodada do Campeonato Brasileiro já mostrou que a CBF é uma vergonha. Justamente no final de semana que a CBF vem com um comunicado que a gente também vai comentar, que o Pedrinho vai dar a opinião dele, de um comunicado ridículo sobre subir ou não na bola. Que o jogador que sobe na bola tem que ser punido, em vez de se preocupar com o que tem que se preocupar. Mas enfim, Pedrinho, o que temos de comentários aí dos últimos programas? Da nossa querida audiência. Zambolino, eu queria ler só mais 2 comentários de semana passada que não deu, porque, sexta-feira ficou muito corrido, que é o do Ederson Júnior, né, cruzeirense. E uma das curiosidades foi que uma vez ele parou o carro no estacionamento para ir treinar e roubaram o carro dele. Aí ele viu numa câmera em volta do estacionamento o cara entrando a pé e saindo com o carro. Ele chamou a polícia, eles chegaram e entraram em contato para ver se a placa saiu da região. Resumo da ópera: o cara era funcionário de uma mecânica e o patrão pediu para pegar um carro igual o dele no estacionamento, e o cara pegou o carro do Ederson. Foi uma confusão, o cara não era um ladrão. Que isso. Qual a probabilidade disso acontecer, velho? 0,00001. A outra curiosidade foi do Gustavo, falando que a avó dele morou em Santa até os 80 anos e formou em educação física e tal, e ele, quando ele tinha uns 71, 72,
2. Ela estudou com o Pelé, tem até foto com o Rei, só que ele tinha que faltar muito das aulas por causa do treino e tal, e ele falou que, mano, o Pelé foi uma das coisas mais incríveis que ela viu, assim, e chegou até aí na casa dele. Tá louco. Você imagina se... Né, que honra. Tá louco, só de olhar deve ser loucura. Mas enfim, chega de curiosidades, vamos falar do futebol, que é o que interessa, que a gente vai passar por todas as polêmicas e eu quero a sua opinião, começando pelo jogo Corinthians 3, Vasco 0, e aí lembrando, a gente já vai falar de futebol, tá? A gente já vai falar de bola rolando, daqui a pouco a gente vai falar de todos os jogos, Pedrinho vai dar opinião em todos os jogos do que aconteceu na rodada do Brasileirão, mas agora é assunto pra falar de arbitragem. Corinthians 3, Vasco 0, nosso querido Anderson Daronco, que na minha opinião a única coisa que ele tem é músculo, porque bom árbitro ele não é, ele se notabilizou por ser grandão, ser fortão, ser um personagem, vamos dizer assim, né, criou-se um personagem do Daronco, mas como árbitro eu acho ele fraco, não sei a sua opinião, Pedrinho. Mano, o Daronco é fraco pra mim, mal posicionado, toma bolada todo jogo, e outra, nunca tá perto do lance, nunca, mano, ele tirou o Jorge Igor do sério na transmissão, o Jorge Igor ficou maluco, louco, ficou puto, porque ele para o jogo toda hora, ele não consegue, o jogo não consegue fluir, é horrível, ele picota o jogo toda hora, e aí, eles comentaram lá na TNT, não sei se é verdade, mas que outras pessoas, outros árbitros já comentaram, ele faz isso porque ele tá sem fôlego, então ele picotando o jogo todo, ele consegue dar tipo uma descansada e tal, e pra mim faz sentido, porque ele nunca tá próximo do lance, e aí, meu Deus do céu, pô, aí o Ramon ficou maluco, foi expulso, aí não tem como, aí, velho, não tem como também você pedir calma, por exemplo, o Zubeldia foi expulso de novo, o Ramon foi expulso, o Abel expulso, aqui da nossa casa, do ar-condicionado, é difícil demais falar, pô, os caras têm que manter a calma, vai lá dentro do gramado lá e vê se dá conta de manter a calma, você fica louco, velho, isso acontece toda hora. O Ramon que criticou muito porque a terceira expulsão dele é feita pelo Daronco, né, então ele na coletiva ele até falou, eu nunca fui expulso 3 vezes por um mesmo árbitro, meio que já indicando assim, pô, esse cara tá me perseguindo, né, mas enfim, Pedrinho, queria saber de você dos lances, Corinthians venceu 3-0, depois a gente fala do futebol, mas primeiro lance polêmico, o gol do Bidu, anulado por falta, né, ali no Puma Rodrigues, ele acaba tocando no Puma, enfim, o VAR chama e o Daronco anula o gol, e depois o gol do Memphis Depay, que também é anulado pelo VAR por impedimento do Yuri Alberto. O do Matheus Bidu, eu achei que, assim, interfere no Puma, porque senão ele iria disputar a jogada. Em relação ao Yuri Alberto, a questão foi, ele tá voltando do impedimento, e aí eles acreditam que ele teve influência na disputa do lance, que começa a jogada do gol, e aí eles deram impedimento. Para mim, eu não daria o impedimento não, no segundo gol, não daria. E além disso, o primeiro gol do Corinthians foi bem polêmico também, que a bola bate no começo da jogada, a bola bate na mão esqueci quem era o jogador, mas bate na mão do jogador do Corinthians, e aí Ranielli, né? Acho que era. Se eu não me engano, era o Ranielli. Era o Ranielli. E a torcida do Vasco, os jogadores do Vasco, a comissão fica maluca também, que pra mim acho que foi, tipo assim, não foi pra ser anulado o gol, não foi uma falta. Em relação ao jogo, um amasso do Corinthians, 3-0, o Vasco tem que sair de lá feliz pelo que apresentou. Até agora eu tô tentando entender por que o Carille, ele poupou, sem principalmente tirar o Verratti, e pra mim não faz sentido mais o Carille ser treinador do Vasco. Eu não gosto muito dessa ideia de ficar demitindo com pouco tempo de trabalho, eu acho que tem que ter paciência e tal, mas realmente não dá. O time do Vasco, o elenco do Vasco não é ruim do jeito que as pessoas falam, tem jogadores de qualidade e apresenta muito pouco. É um time que, assim, não tem ideia de jogo, um time que não consegue criar, e é bola no Verratti, que por sinal, velho, como esse cara cabeceia, é brincadeira, ele ainda quase conseguiu fazer um gol, dá até dó do cara, e não sei por que ele poupou, até agora eu tô me perguntando, por que ele deu esse luxo de poupar os jogadores, ele tá de brincadeira. O Vasco acho que mostrou que vai brigar pra não cair, principalmente com essa defesa, que é uma piada. A defesa do Corinthians já é ruim, né? A gente fala isso todo o programa. A defesa do Vasco consegue ser uma das piores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. João Vitor é horroroso, Lucas Freitas é horroroso, Puma é horroroso, enfim, todo mundo é muito ruim. O
Vasco toma gol, assim, com extremo... O O Corinthians nem... Acho que o Corinthians jogou ainda... Eu não acho o time do Vasco ruim do jeito que a galera fala. É porque talvez você não esteja vendo todos os jogos, tô brincando. Mas eu acho assim, principalmente a defesa, dá pena do Léo Jardim. Eu acho que o time do Vasco é Léo Jardim, Lucas Piton, Verratti... Qual time é melhor? Juventude? Qual time é melhor? Juventude ou o time do Vasco, de elenco? Cara, é complicado. Primeiro que eu não vejo todos os jogos do Juventude, né? Não, mas qual elenco é melhor? Não, em teoria é o Vasco. Só que, pô, isso aí não entra em campo. A gente vai falar do Santos depois. Então, eu quero falar então que não é o elenco. O Juventude, não, tudo bem, ok, mas... jogar. Você vê que o Juventude foi lá contra o Botafogo lá e vendeu caro. Ficou 2-0 e teve suas chances, incomoda. Eu também acho. Eu concordo com o que você tá dizendo. Eu só acho que o Pedrinho tem que fazer alguma coisa pra ontem. Senão o Vasco vai brigar pra não cair. E o Verratti foi muito claro na entrevista pro jogo. Ele falou: a culpa não é do treinador. A gente toma gol infantil. E o Verratti foi muito educado ainda pra não chegar e falar: cara, essa zaga aqui do meu time é extremamente incompetente. Eu nunca joguei a cara do Verratti no jogo do Melgar, quando o Melgar faz 3-3. Ela mostra o que é o Vasco, né? Essa que é a verdade. Mas enfim, Corinthians passou o carro no Vasco, 3-0 foi pouco. Pro Pedrinho, Anderson Daronco acertou na anulação do gol do Bidu e errou na anulação do gol do Memphis Depay. Vamos pro Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. Jogo, mais uma vez, mais um empate, né? Pro São Paulo. Atlético, primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, ainda preocupante. Mas queria que você comentasse dois lances. Primeiro, a não expulsão do Lianco no primeiro tempo. E a expulsão do Caleri na jogada lá da cotovelada. Em relação à expulsão do Caleri, pra mim não tem conversa. Foi expulso. Foi pra expulsão, cartão vermelho. Ele acerta em cheio o Júnior Alonso. Eu sei que os atacantes abrem o braço para tentar proteger e tal, mas achei que foi over. Achei que teve um excesso ali, para mim foi expulsão. Em relação ao Lianco, se o juiz quisesse expulsar, ele tinha expulsado. Ele fez uma falta acho que foi no Ferrari. E primeiro ele ganhou um cartão. Cara, ele me dá um empurrão na frente do Ramon Abate, no Ferreirinha, no meio do peito dele, assim. Você fala assim, que isso? Você esqueceu? Parece que deu um branco nele, esqueceu que o juiz estava na frente dele. E aí, logo em seguida, minutos depois, ele tá lá no ataque, o São Paulo vai sair jogando, ele chega atrasado e meio que dá uma solada, mas a solada nem pega assim no jogador do São Paulo. Acho que ficou no limite. Se o juiz quisesse expulsar, até poderia, mas eu achei que não foi pra expulsão, não. Eu achei que não precisava. Só que o que acontece é o seguinte: o Ramon Abate, ele gosta de deixar o jogo correr, ele deixa ali, ele dá uma aliviada ali, uma aliviada, só que aí o jogo começa a ficar mais pegado, ele começa a perder o critério dele. E aí uma coisa que não era falta no começo, já começa a ser falta no decorrer da partida, e isso vai deixando os jogadores assim, maluco. Aí, pô, o jogador de São Paulo, o jogador do Atlético, tudo reclamando, e aí quando nenhum dos dois jogadores dos times estão satisfeitos, é porque o árbitro fez um péssimo trabalho. Podem me criticar aqui, falar que eu sou ranzinza e tal. É difícil achar um árbitro bom, mas esse Ramon Abate Abel, ele é sacanagem de ruim. Então, ele é muito ruim. Mas ele não é pouco não, hein? Ele não é pouco não. A gente vai falar daqui a pouco vai ter... Cara, o do Lianco sim, com certeza. O do Caleri eu acho discutível, bem discutível. Eu acho que o Lianco deveria ter sido expulso. Não, o Lianco foi expulso, tô falando Calma, peraí. Ele foi expulso no final do jogo. É disso que tá falando? Sim, mas ele deveria ter sido expulso antes. Antes, você fala da solada. Sim. Tá. Agora, o Caleri eu acho que é bem discutível, hein? Assim, é bem discutível mesmo. Eu entendo o ponto da expulsão, mas, assim, não sei, cara. Não sei. Eu acho que um amarelo não seria um crime, não. Acho que até pra controlar o jogo, enfim. Mas assim, é impressionante como os caras conseguem perder. Eles perdem o jogo, né? Eles perdem o jogo, que é o que a gente vai falar agora. Não, só uma coisa. O Caleri tinha 13 minutos que ele tava em campo. Então, em 2 rodadas, o Caleri tem um pênalti perdido e uma expulsão. E assim, eu só queria falar também, o Lianco é bom jogador, ele é muito bom jogador. Só que porque esse cara é burro, é brincadeira. Puta merda. Exato. E aí, Pedrinho,
o momento que você vai querer ficar uns 20 minutos aqui falando, é desse jogo que eu acho que é um dos maiores escândalos, talvez o maior escândalo da rodada. A gente vai falar por último, né? Deixamos um especial o time do Palmeiras, mas eu acho que o maior escândalo é esse, Internacional 3-0 no Cruzeiro. Um resultado que é moldado através desse lance da expulsão. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Wesley, ele nem sofre falta. Desculpa, nem foi falta, gente, do Jonathan Jesus, que é o zagueiro do Cruzeiro. E é um escândalo o senhor Marcelo de Lima Henrique expulsar o zagueiro do Cruzeiro. Mas assim, é um escândalo. É um negócio assim, sem precedentes. Porque nem falta foi. Nem falta foi. Como é que o cara, ele nem cogitou. Não, ele deu o vermelho. O nosso querido VAR não faz nada. Não faz nada. Por sinal, a gente nem falou. E nem vamos entrar aqui porque a gente tem muita coisa pra falar. Mas no jogo do São Paulo e Atlético, o São Paulo faz um gol. Mas assim, 5 quilômetros que o jogador tava impedido. E a nossa querida bandeirinha nem levanta. Nem levanta a bandeira. Os caras estão lá fazendo o quê? Pô, pelo amor de Deus. Esse lance, essa expulsão do Jonathan Jesus, eu acho que ela e o lance que a gente vai comentar a seguir, eles escancaram o que é o futebol brasileiro, cara. Tá louco, os caras têm que ser afastados. Eu sei, eu não sou retardado, eu sei que ia ser extremamente difícil do Cruzeiro ganhar o jogo lá. E eu não vou chegar aqui e falar que o Cruzeiro perdeu o jogo por causa da expulsão. Não, talvez não, no 11 contra 11 provavelmente ele ia perder. Só que eles condicionam o jogo, isso desanima. O Cruzeiro poderia beliscar um empate, isso é difícil, mas poderia. E aí fica complicado, até a expulsão, o Cruzeiro não estava sofrendo contra o Internacional, não estava sofrendo, e ainda o Cruzeiro teve um gol anulado que foi por pouco, que a bola saiu e saiu por pouca coisa. E aí depois da expulsão o jogo desanda. Eu vi o lance umas 50 vezes, não foi nada. E se foi pra mim, foi falta do Kaique e nem foi falta do Jonathan Jesus. E o que me deixa mais contrariado, além de tudo, é que o Jonathan Jesus ficou 2 jogos fora por causa de virose, voltou pro time agora, acabou de chegar no Cruzeiro, tem que mostrar serviço, e aí já fica de fora. Aí é complicado, aí você prejudica também o profissional, a carreira do cara. É complicado. E o pior da expulsão é saber que vai ter que entrar o Gamarra, que esse cara, pelo amor de Deus, ele é muito ruim, ele é horroroso. Ele, meu Deus do céu, se você acha que a zaga do Vasco é ruim, é que você não vê esse cara. Ele é muito, muito, muito fraco. O gol do Borrell... A gente faz uma troca. Uma coisa do Borrell, o gol do Borrell é uma coisa assim, inacreditável. Mas voltando à expulsão, ele ainda tem a coragem de falar que foi um dogso, né? Eu até coloquei lá no meu Instagram, lá quem quiser ver, lá tá falando que é um dogso, mas tipo assim, basicamente é um jeito deles medirem se foi gol, se merecia ser expulso ou não. Lá vai ter 4 quesitos, se todos os quesitos for um sim, pô, é cartão vermelho. Nesse caso, e pra mim não foi, que é... Rapidão, você quer que eu leia? Não foi nem falta, gente, não foi nem falta. Na boa, não foi nem falta. Foi assim, é um escândalo. Não, e se fosse falta, ainda foi do Kaique, então assim... Não seria uma falta normal, não precisa nem cartão, gente. Tinha 2 jogadores, o cara tava girando. Pelo amor de Deus, é de uma falta de competência tamanha. E aí vem o senhor Alexandre Marcos postar lá no Instagram um assalto e coloca a localização, né? Porto Alegre. E aí vem o senhor Pedrinho BH no lugar do Alexandre Jardim para dar a coletiva, falando que o Internacional não tem nada a ver com isso, mas isso não pode acontecer, que tem investimento e tal. Tá reclamando do quê? Você não bate nas costas do Edinaldo e falou que apoiava ele? Então tá aí, ó. A partir do momento que você apoia, vocês dois apoiaram ele, tirou fotinha lá, riu. A partir do momento que vocês apoiam o cara, você tá dizendo que é o seguinte: eu estou de acordo com o que o senhor está fazendo, eu estou satisfeito com a CBF e eu vou te apoiar. Então não tenho o que reclamar. E afinal de contas, é muito mais importante a CBF se preocupar com o Depay subindo na bola ou aumentar o salário de 50 mil. 50 mil já é um absurdo. Para 215 mil, eu nunca vi um aumento desse, de quase 300%, mais de 300%. Do que realmente a CBF se preocupar em profissionalizar os árbitros ou investir num impedimento semiautomático. Então, assim, é uma brincadeira. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a galera vai ficar puto comigo. Eu não acho nem que é safadeza dos caras, velho. É incompetência. Porque a partir do momento que eu achar que isso tudo aí é aposta e é de safadeza e é de má fé, eu paro de assistir futebol. Então eu paro desse princípio. Porque eu não vou assistir uma coisa que
Inclusive, eu sei que é um escândalo, que é tudo forjado, né? Eu não assisto WWE, né? Você lembra desse WWE, que é a lutinha lá? Sim. Eu não assisto aquela merda, porque eu sei que o quê? Pô, aquele ali não é de verdade. Então eu não assisto. Então eu acho que os caras é ruim mesmo. Os caras são meio mal preparados. Pedrinho, você tocou no ponto do Depay da CBF, a gente já vai falar nisso, né? Que não tem como não falar, vai ser a enquete, é o assunto do momento. Mas o último lance polêmico da rodada, pô, é brincadeira do nosso querido Bruno Arleu de Araújo, outro incompetente da arbitragem brasileira. Deu mais um pênalti escandaloso no nosso futebol, mais um domingo normal, mais um final de semana normal no futebol brasileiro, que foi o pênalti do Rafael, sofrido, né? Sofrido, entre 1 milhão de aspas, no Rafael Veiga, no jogo contra o Sport no finalzinho. Pênalti que deu praticamente, né? A vitória do Palmeiras. Não tem nem como não falar que isso aí não foi pênalti, né? Mano, o pênalti foi aos 91. Na verdade, nenhum dos dois foi o pênalti pra mim. Nenhum dos dois. Nem o do Flaco Lopes e o do Veiga foi uma coisa absurda, assim. Foi tão absurdo que o Vitor Roque, ele já vai correndo pra pegar a bola, que ele fala assim, mano, ele tropicou. Nem o Veiga reclama. Então, assim, e o cara deu o pênalti ainda, é brincadeira. Ele não tem nem como ficar bravo. E sabe qual é o melhor, Pedrinho? Desculpa te cortar, mas eu acho que se você que tá ouvindo, né, não reparou nisso, vale a pena voltar no lance e ver o posicionamento do nosso querido Bruno Arleu de Araújo. O cara, ele não tem condição de ver o lance. O Rafael Veiga cai, se joga e ele dá o pênalti, mas com uma convicção, com uma vontade de dar o pênalti, assim, tamanha. E o posicionamento dele, ele é maravilhoso, porque realmente, no ponto onde ele está no campo, eu tenho certeza que ele viu o Rafael Veiga sendo calçado ali. É brincadeira, cara. Não tem como não se revoltar. E o Rafael, foi igual o Felipe Melo falou, o Rafael Veiga tá ali pra fazer aquilo ali mesmo, não tem nem como ficar puto com o cara, e ele não tem nada a ver com isso, o Piqueires não tem nada a ver com isso, o cara tem que ir lá e fazer gol, e bater o pênalti, não tem como ser um Rodrigo Caio e falar, não, foi falta, foi pênalti, não foi, não dá, isso é futebol. Deveria ser assim no mundo perfeito? Deveria, mas não é assim. E você vê que o Marcos vem a público e falar que ele tá envergonhado, foi constrangedora a vitória do Palmeiras ontem, e que ele não conseguiria nem falar. E é isso, não vai ser a primeira, não vai ser nem a última, e Brasileirão é isso aí mesmo. Agora começou, né? Agora a gente pode falar que começou o Brasileirão. Segunda rodada e a quantidade de erro é brincadeira, e é isso. E não vai mudar. Eu perdi assim, como é que fala? Hope em inglês? A esperança, né? A esperança, exato. E aí, só pra fechar, você tocou num ponto que a gente não pode deixar de falar. A CBF emitindo um ofício, né? Anunciando que a partir de agora, jogadores que subirem na bola, né? Como alguns brincaram, até o Benjamin Bach, Lei Memphis Depay, né? Quem subir na bola agora vai tomar cartão. Primeiro que o Soteldo subiu na bola contra o Santos, não aconteceu nada. Agora que o Depay subiu, os caras querem inventar uma regra. Mas enfim, agora quem subir na bola, falta e cartão amarelo. Isso aí é cortina de fumar. É que a gente chama aqui, a gente fala em inglês de dog whistle, né? Apito de cachorro. Você já viu quando o cachorro tá brincando assim, você dá um apito, e aí ele para tudo que tá fazendo e vê? Então essa expressão é muito usada aqui nos Estados Unidos, chama dog whistle, que é muito usada na política. Então basicamente é assim, resumindo, você vê o Adinaldo subindo o salário de 50 para 215 mil, e aí o Ronaldo, por exemplo, não pôde nem se candidatar, ninguém fala disso mais. Todo mundo agora vai falar o quê? Do erro da arbitragem ou do negócio do Depay. Então basicamente é aquele truque de mágica, olha aqui pra minha mão direita, mas a mágica tá na mão esquerda, como é que chama o cara lá? Rodini. Sei lá quem é o nome do mágico. Então é basicamente Rodini. Então é exatamente isso. Então, por exemplo, assim, você faz outro negócio porque para todo mundo tirar o foco principal do maior problema que tem. Então isso aí é suco de Brasil, tá em todas as esferas e todo mundo conhece bem. E aí a gente deixa aqui na nossa enquete de hoje, né? Se você é a favor ou contra a nova punição. Não. Vamos outra. Essa aí é muito fácil, todo mundo é contra, tá maluco? O negócio qual lance foi o mais escandaloso? Coloca todos. Exato, boa, garoto, agora você foi bem. Então tá bom, qual lance foi o mais escandaloso? Então, pênalti... Papo do juiz sair de Camburão direto pra delegacia. 190, filho. Exato, você foi bem, Pedrinho. Então, ó, qual erro foi mais escandaloso? Pênalti no Rafael Veiga, expulsão do Jonathan Jesus, Expulsão do Caleri. Expulsão do Caleri, Não ou expulsão do
Bianco. Não, expulsão do Lianco ou anulação do gol do Memphis Depay. Aí vocês votam aí, amanhã a gente traz e pode deixar nos comentários também tudo que vocês acham que a gente vai ler amanhã de todos os assuntos, de todas as Ou se polêmicas quisesse que a colocar gente falou outra agora. opção, outro, porque teve tanto, às vezes a gente até esqueceu, coloca até outro, e aí você comenta. Pessoal deixa nos comentários. E aí, Pedrinho, pra gente falar rapidinho de bola rolando, diretor, roda a vinheta aí pra gente falar dos outros resultados, porque além da arbitragem errando, a gente teve bastante gol nessa rodada. Pedrinho, além do Corinthians 3, Vasco 0, que abriu a rodada, nós tivemos no sábado Ceará 2, Grêmio 0. Cara, foi engraçado que tinha um gremista lá no grupo lá, falando, ninguém liga pra comer de Brasileirão, que não sei o quê. Aí eu fiz uma arte no CapCut do Volpe, saindo correndo e tomando gol. Falei, pô, que desespero é esse? Então na segunda rodada o Volpe foi até para pra tentar cabecear. Aí ele ficou maluco, óbvio. E o Ceará, time joga e gol do Pedro Raul, tá? É isso, o cara tá blocando, hein? Botafogo 2, Juventude 0. Botafogo, vitória importante. O Juventude jogou bem, mas gol do Igor Jesus e o segundo gol do Botafogo foi um golaço. Jogada bem trabalhada, belíssimo gol. Na estreia do nosso querido papai Renato, Fluminense 2, Bragantino 1. Salvo no último minuto. E é isso, estreia com o pé direito, coisa linda. Renato Gaúcho, que bom ter esse cara de volta no futebol brasileiro. Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. Tem mais alguma coisa pra falar desse jogo? A parte do Rafael foi uma coisa absurda. O que esse cara fechou o gol é brincadeira. E o Atlético cria muito, mas o Atlético não faz o gol. Mirassol 1, Fortaleza 1. Primeiro ponto da história do Mirassol na Série A. Que jogaço imperdível. É óbvio que eu assisti esse jogo. Como eu não assisti esse jogo, pô? Tá maluco? Eu imagino. Internacional 3, Cruzeiro 0, a gente já falou. E ficou barato ainda o Cruzeiro, cabia mais. Ener Valencia tá jogando muito, hein? Vitória 1, Flamengo 2. O Arrascaeta é um craque. No Brasil ele é gênio, joga demais. Excelente vitória do Flamengo, tem que ganhar, não tem jeito. E Gerson de volta, Arrasca de volta, e é isso. Tá voltando o Éder Valencia, o que esse cara erra de gol também fica pedido é piada. Verdade, tem que ser dito. Sport 1, Palmeiras 2, além do... Vou dar uma queixa na polícia, eu quero ver você lá na prisão, porque você roubou meu... Você lembra essa música? Lembro, pô, tá louco? Essa daí caiu no meu terceiro ano de colégio, pô, fui pra Porto Seguro, só deu luxúria. Enfim, essa música era pica. É isso, não tem muito o que falar. E aí, pra fechar, Santos 2, Bahia 2. Pô, o Santástico entregou a rapadura no finalzinho do jogo, hein? E o Bahia podia ter ganho, era só forçar um pouquinho que ganhava. O Pituca fez o gol aos 81 e o Luciano Juba aos 90. Meu Deus do céu. Pedrinho, pra gente fechar a rodada, vamos lá com as nossas premiações, né? Que a gente já fez semana passada, vamos fazer da segunda rodada. Agora, somente com você, que nosso querido Caio Capita está chegando no Brasil. Começando pelo craque da rodada. Eu vou de Memphis Depay. Gol mais bonito. Pô, o gol mais bonito é o do Yuri Alberto, que eu achei. A bola do Carilho, ajeitado de peito do Memphis, foi lindo, mas eu vou ficar com a do Arrascaeta. O do Arrascaeta foi coisa de gênio. O jeito bico, né? Ele tá de costa pro gol, ele dá meio com um tapinho de letra passando no meio do dois, vai indo, dá um biquinho cruzado, a lá Ronaldo, a lá Romário, que aquele ali é de quem conhece. Então eu vou com o gol do Arrasca. Defesa da rodada. Eu vou a cabeçada que o Rafael pegou contra o Atlético Mineiro. Tá maluco, foi um milagre. Time da rodada. Time da rodada. Vou de Internacional. Não tem nem como ser um Inter, velho. Time da rodada, meu Deus do céu. Vou de Ceará. Ô, louco. Quem que é seu time da rodada? Eu acho que é Inter ou Corinthians, né? Corinthians. Desculpa, Corinthians. Exato, você tá certo, Corinthians. E aí, pra fechar, decepção da rodada. Decepção da rodada? Pô, a arbitragem não é um time, né? Mas... eu vou colocar o Atlético Mineiro. Porque eu dei a vitória pro Atlético Mineiro e, pô, empatou dentro de casa e erra gol demais, meu Deus. Acho bem justo. Diretor, fechado o giro 360 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Bora pros nossos acréscimos.
Pedrinho, pra fechar, sexta-feira a gente falou que Kevin De Bruyne está, né, de saída no Manchester City depois de 10 temporadas. Outro que também está de malas prontas pra deixar o seu clube é Thomas Müller, depois de quase 25 anos, deve deixar o Barcelona, né, deve se aposentar, enfim. E vou te dizer um negócio, não sei você. O Bayern, né? Bayern de Munique. Pô, tô maluco, hein? Deve deixar o Bayern de Munique. Mas, ó, vou te falar um negócio. Um dos maiores jogadores que eu já vi. Um cara totalmente subestimado. Thomas Müller é um ícone do futebol. Eu ia te falar isso. Eu acho que esses dias pra trás você perguntou um jogador subestimado na lata, talvez essa categoria tinha que ter a foto do Müller. Esse é um cara subestimado. Esse cara ganhou tudo. E digo mais, ele não é o cara, talvez, que tenha o refino técnico, ou seja, o cara mais plástico do mundo, mas esse cara é muito brabo. Ele é um tipo de cara que toda vez que, igual, por exemplo, eu tava torcendo pro PSG contra o Bayern, seleção brasileira contra a Alemanha, ele é um tipo de cara que quando ele encosta na bola e pega na bola, ele dá meio que um apavoro em mim. Total. Eu falo, mano, vai acontecer alguma coisa, vai sair um gol. Ele é um jogador muito perigoso, então toda vez que ele encosta na bola, ele me traz esse sentimento. Tem alguns jogadores... Você já fica com medo, já. E ele é esse cara. E, eu lembro quando eu lembro a primeira Copa do Mundo dele, todo mundo falando, cara, esse cara vai passar o Ronaldo como se fosse nada. O cara fez gol pra caramba na primeira Copa, foi quanto? 7, eu acho? Ele fez gol demais. Fez muito gol. E aí... Não passou, né? Não passou. Não passou muito porque a Alemanha em 18 e 22 foi incompetente, né? Exato. Mas poderia ter passado. E eu acho que agora quem pode passar o Ronaldo, muito provavelmente, se manter o futebol, é o nosso querido Kylian Mbappé. Esse sim tem tudo pra cara. Cara, vou te falar um negócio. Se a França ganha... Mudamos totalmente de assunto, né? Mas se a França tivesse ganho aquela Copa do Mundo, o Mbappé teria um tamanho... Nossa, gigante. Eu achei que, ó, o Thomas Müller, ele escorou em inglês. Ele fez 10 gols em Copa do Mundo. Então ele fez 5 na África do Sul e aí ele ganhou a chuteira de ouro. Foi em 2010. Ele fez 5 no Brasil, na Copa do Brasil em 2014, 10. E aí em 2018, 2022, ele não fez nenhum. Porque a Alemanha parou na fase de grupos nos dois, né? 2018 e 2022 ele fez nenhum, senão ele tinha passado, pô. Tinha passado, com certeza. Não, se ele tivesse feito 3 gols em cada, ele tinha passado. Enfim, Pedrinho, amanhã estamos de volta. Amanhã tem Na Lata, amanhã tem Caio Capita de volta. É isso aí, E amanhã tem tier list também, hein? Tem tier list, Rapaziada, não deixa de mandar lá na caixinha de perguntas do Faz Me Abraça. E Zambolino, vamos tomar um remedinho aí, que o que você fungou o nariz nesse programa foi piada. Vamos tomar um Allegra aí, vamos tomar um negocinho, que tá maluco. E é isso, rapaziada. Obrigado pela audiência. Pô, foi mal aí ficar falando de arbitragem. Não é o que a gente queria, assim. É um saco ficar falando disso, mas tem que falar, né? Não tem jeito. Foi mal. Peço desculpas, né? Não sei se saiu ou não pra nossa audiência. Léo Dias, né? Sommelier de Mas é isso, Pedrinho. Amanhã estamos de volta, hein? Pessoal, não esquece de seguir as nossas redes sociais, @fazmeabraço.cc, @Caio Capita, vou deixar o dele mesmo ele não estando aqui, e @PHA Moraes com 2 S no final, hein? Amanhã estamos de volta, amanhã tem tier list, amanhã tem Na Lata, amanhã tem programa longo, mas programa polêmico, como vocês já sabem. Faz e Me Abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.